vencer, triunfará, o nosso Deus fará. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor, ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Palmas para Jesus. Bom dia, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, estamos mais uma vez aqui para a palavra do Senhor, para trazer para vocês aquilo que é necessário saber e obedecer. É uma sequência da palavra que nós começamos aqui na sexta-feira e eu quero que você preste bem atenção. Nós estamos nos 70 dias da aliança com Deus, estamos terminando já esse dia e nós precisamos estar lembrando sempre de que a palavra de Deus é a mais pura verdade que nós temos em nosso coração. Então prestem atenção aí. Sexta-feira, dia 25, o dia que o povo está descansando das festividades, daquilo que fizeram durante a noite,
as comemorações, as comilanças e tantas coisas que aconteceram. E nós passamos o sábado na presença do Senhor também, olhando a palavra dele. Hoje, dia 27, aliás, e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, nós somos os sacerdotes que foram levantados pelo Deus Todo-Poderoso para reinar sobre esta terra e purificar todas as coisas que estão erradas. Nós, como eu disse, nós estamos na continuação da nossa pregação de sexta-feira, perfil do verdadeiro servo de Deus. Mas vamos fazer uma oração nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, estamos em Tua presença, estamos aqui buscando a santidade. Algumas coisas em nossas vidas não costumam dar muito certo, mas a Tua palavra diz que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. E nós te amamos, e nós te queremos, e nós buscamos pelo Senhor, nós nos arrependemos, nós nos confessamos a Ti, Pai, porque essa é a regra que o Senhor nos deu para viver. E aqui nós estamos diante de Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Vem, Senhor, favoreça-nos em toda boa obra que temos para fazer. Manifesta-te, Senhor, estende as Tuas mãos sobre esse povo, sobre a família da igreja, da Vila Industrial, cada pessoa que tem o nome escrito no livro lá na frente, cada nome colocado sobre o altar, o dizimista, o patrocinador, nós abençoamos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí, seguindo para o final do ano, Senhor, e um novo ano há de vir. E esperamos, meu Pai, que esse ano novo seja um ano cheio de maravilhas, de paz e de alegria no coração de todo o povo, e que esse maldito mal, esse espírito do inferno, do coronavírus, desapareça por completo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos ver aí um testemunho do show da fé em nome de Jesus Cristo. A Armênia passou recentemente por uma guerra com o país vizinho, o Azerbaijão, em disputa pelo território de Nagorno-Karabakh, onde mais de 90% dos habitantes são de origem armênia, mas o local fica dentro do Azerbaijão. E em meio a esse conflito, esta jovem senhora estava sendo alimentada pela palavra de Deus através de nossa página. Olá, Dr. Soares. Sou da Armênia e me chamo Anush Petrosian. Eu quero muito testemunhar com alegria em meu coração sobre um pedido de oração que fiz ao Senhor nas suas redes sociais. Meu país ficou em guerra por mais de um mês. Foram muitas mortes e eu estava com o coração aflito. Mas eu preciso contar que passei a ouvir suas mensagens e depois que eu pedi ao Senhor oração para o fim deste tormento, fui atendida graças a Deus e a guerra aqui na Armênia terminou. Muito obrigada, Dr. Soares, por me ajudar em oração. Encontrei nesse tempo de angústia um socorro nas suas mensagens. Deus o abençoe grandemente e quero declarar que a Armênia pertence ao Senhor Jesus. Amém. Muitas são as dificuldades que vivemos ao longo da vida, mas o Senhor nos livra de todas elas. Em uma reunião do missionário em Erechim, no Rio Grande do Sul, Dona Helenir conta sobre a transformação na vida dela. Quanto tempo é patrocinadora? Fazem 2 anos que o Senhor me chamou. E o que a irmã tem a contar? Há 2 anos atrás, pastor, eu vivia assim numa plena miséria. Hoje, graças a Deus, pela honra e glória de Deus, eu estou com 2 patrocínios e a minha vida é uma bênção em nome de Jesus. Então palmas para Jesus, não precisa falar mais nada. Deus não se esquece de suas orações. E desde o primeiro dia que as fez, elas foram ouvidas. Continue firme. Sua vitória está a caminho. Pois bem, meus irmãos, vimos aí os testemunhos do show da fé e nós precisamos que o nosso coração esteja preparado para que essas coisas aconteçam em nossa vida também, mas depende do nosso testemunho diante do Senhor. Conforme eu falei, nós estamos adiantando aqui, estamos dando a segunda parte do perfil do verdadeiro servo de Deus, que é a descrição de uma pessoa em traços que ressaltam as suas características básicas. Começamos em Gênesis 24, versículo 4, e nós vamos agora para o versículo 18 até o 21. A palavra do Senhor diz: E ela disse: Bebe, meu Senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber.
E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirando de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Então, como nós começamos a palavra, aqui Eliezer estava em busca de uma mulher para o filho de Abraão. E era importante que a oração que ele fez ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ela se cumprisse da maneira como ele havia dito. Por quê? Ele precisava levar exatamente a pessoa que era a escolhida, a pessoa que estivesse pronta. Num casamento, irmãos, a comunhão deve existir. A comunhão, quando o marido fala, quando a esposa fala, os dois devem estar no mesmo espírito para não haver contradição, para não haver nenhuma coisa errada. E era isso que o servo de Abraão estava preocupado, em encontrar a verdadeira mulher para que fosse esposa do filho de Abraão. Então nós estamos aqui também no mesmo espírito. Somos a noiva de Cristo, nós temos que estar com o espírito ligado diante de Deus Todo-Poderoso para que nós possamos fazer exatamente o que Ele propõe. Quando alguém fala e o nosso espírito está com o Espírito de Deus, então tudo se resolve da maneira correta. O espírito solícito de Rebeca foi claramente demonstrado através da sua disposição e rapidez ao retirar água para Eliezer. Não foi o que ele propôs diante de Deus, que ela retirasse água, que também oferecesse água para os camelos? Pois bem, os vasos utilizados para carregar água eram grandes e pesados. Era necessária muita água para satisfazer um camelo sedento, mais de 25 galões por camelo. Após uma semana de viagem, ao ver Rebeca em ação, Eliezer soube que essa era a mulher com o coração disposto a fazer muito mais do que o mínimo. Você possui um espírito solícito? Quando lhe pedirem ajuda ou você vir uma necessidade, você vai além do mínimo? É isso que não acontece às vezes nos casamentos, né? Não existe esse espírito solícito. Quando um fala, o outro tem que estar pronto para andar nos mesmos passos, nos mesmos caminhos. Mas muito pelo contrário, nós vemos coisas completamente erradas. Nós vemos coisas, e então até mesmo o espírito de engano, o espírito que vem para trazer contenda, ele se levanta e traz, e às vezes ele destrói tudo que foi construído com muito esforço. Bem, nós precisamos fazer como Eliezer fez. Ele buscou a pessoa certa e nós temos que ter certeza. Muitas vezes eu falo nos cultos, a pessoa diz que o casamento foi algo que Deus deu. Realmente Deus deu o casamento para as pessoas, mas as pessoas se enganam na sua escolha. Eles se enganam naquela escolha e depois dizem: eu pensei que era de Deus. Por quê? Porque não houve de forma alguma a solicitude, não houve a compreensão, não houve a comunhão com a palavra de Deus, não esperou e não ouviu Deus falar. Em Gênesis 24, 26 e 27, a palavra diz: então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu Senhor, e quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Às vezes nós vemos pessoas dizerem que Deus é um Deus vingativo. Essas pessoas descrevem Deus literalmente com o que está escrito na Bíblia. Eu compreendo, eu entendo e não mudo o meu coração de que Deus, é um Deus de amor. Que tudo que acontece em nossa vida de errado é devido às nossas escolhas. Nossas escolhas foram más, foram erradas. E nós tropeçamos e caímos, e aí alguém vem e diz que Deus provocou aquilo para fazer com que a pessoa
se levante e creia nele, isso não é justo. Isso não é coisa de um Deus que realmente ele possa fazer desta forma. E aqui Eliezer glorificou a Deus, porque Deus foi fiel naquilo em que ele havia pedido ao Senhor a respeito dessa mulher. Assim que o servo de Abraão soube que Deus atendera ao seu pedido, ele orou e agradeceu a Deus por sua bondade e direção. Deus também nos usará e guiará se crermos como Eliezer. A nossa primeira atitude deve ser adoração e agradecimento por Deus escolher trabalhar em nós e através de nós. Glórias a Deus por isso. Eu lembro, a respeito disso, eu lembro de uma situação, quando eu estava no Ipiranga, logo quando eu cheguei, tinha umas pessoas lá que faziam louvor e às vezes eu não conseguia orar. Subia no altar e eles lá tocando, cantando, fazendo alguma coisa, e eu começava a minha oração e eles ficavam por detrás de mim, rindo, fazendo piadas, brincando uns com os outros, e o povo ficava ligado naquilo e eu não me concentrava, eu não estava vendo, nem estava ouvindo, mas o meu espírito não estava com o deles, e o deles não estava com o meu. Então houve muita discórdia, até que tudo se desfez, tudo acabou. Então faça como Eliezer, busque diante de Deus a direção e espere que Deus fale no seu coração para que não se dissolva aquilo que você está pretendendo realizar. Gênesis 24, 42 até o 48, aliás, diz: E hoje cheguei à fonte, disse, ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar a água, e a qual eu disser, ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse, ora, dá-me de beber, e ela se apressou, e abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que gerou o Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Veja, a oração, Deus ele responde, Deus ele nunca responde diferente do que você pede. Você fala com Ele aquilo que está no teu coração. Se você é servo de Deus, Ele dará a resposta. E como já aconteceu comigo muitas vezes, a resposta vem de imediato. Estando Ele ainda falando, Ele viu a Rebeca, uma mulher linda, uma mulher esperta, uma mulher capaz de fazer, solicitude havia no coração dela e ela se dispôs. Veja bem, um camelo beber 25 galões de água. Quantos galões tinha naqueles cântaros que eles carregavam? Era em torno de 20 litros, aproximadamente. Então, veja quanta água ela tirou do poço e carregou para aqueles camelos beberem. Quando chegou em casa, contou a sua história a Labão, Eliezer falou abertamente sobre Deus e sua bondade. Nós temos que falar da bondade de Deus, nós temos que falar que esse Deus é Deus que abençoa, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que traz paz, traz vida, traz tudo quanto é necessário para que nós possamos viver. E o que é mais importante ainda, nós temos que falar dele, porque o Senhor disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Nesses dias que essas festas estão aí acontecendo, é Natal, é começo de ano, a maioria dessas festas é só para conter dinheiro no bolso de interessados. Quanta gente está se endividando, quanta gente está gastando no cartão de crédito para fazer uma mesa, para fazer uma festa.
e nem lembra que Jesus é aquele que está no comando de todas as coisas. Ele deveria ser adorado, deveriam lembrar de que tem muita gente na rua passando fome, passando necessidade e estão fartando as suas mesas de comida e às vezes muito daquilo vai para o lixo e aqueles que estão nas ruas necessitados ficam a ver navios, como dizem por aí. Então devemos lembrar, devemos ser como Eliezer, buscar na verdade a palavra do Senhor. Então, quando ele contou a história a Labão, ele já foi falando logo de Deus. No versículo 64 e 65, Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela e viu o véu e cobriu-se. Isso quando Rebeca foi apresentada, foi levada até o filho de Abraão, quando ela percebeu. Pois bem, veja, os olhos dela bateram exatamente naquele a quem buscava por ela, sem um conhecer o outro. Deus, ele faz isso acontecer. Deus é poderoso para mudar o coração daqueles que estão entristecidos por alguma situação, daqueles que estão solitários, daqueles que necessitam de um apoio, daqueles que buscam por saúde, por cura, por libertação. Ele traz do nada, da rocha ele faz sair água viva. E Rebeca bateu os olhos naquele homem que vinha chegando e percebeu que ali era aquele que buscava por ela. Então, quem é aquele varão? Foi a pergunta dela, porque ela percebeu. Quando Rebeca soube que o homem que se aproximava para saudá-la era Isaque, seu futuro marido, ela seguiu 2 costumes do Oriente. Desceu do camelo para demonstrar respeito e cobriu o rosto com o véu, como uma noiva. Mas ela já se prontificou, né? Aquele coração que quer a vida, aquele coração que busca por Deus. Quando nós percebemos que Deus está no negócio, que Deus está mostrando o caminho para nós, nós devemos ser humildes diante dele e baixarmos a nossa cabeça em direção a ele, em respeito a ele, porque ele é que dá tudo quanto nós necessitamos. Pois bem, eu pergunto a você, você já teve uma responsabilidade com esse tipo de consciência e cuidado? Cuidadoso planejamento? Ao mesmo tempo que dependia totalmente de Deus? Nós sempre dependemos de Deus, em qualquer situação. Então, o nosso tempo, o nosso cuidado, o nosso preparo, ou qualquer coisa que a gente está fazendo, tem que fazer conforme aquilo que Deus nos dá. Deus, ele fala para a gente muitas vezes, né, que nós temos que planejar as coisas que nós vamos fazer para não pararmos no meio do caminho, para não perdermos, para não errarmos. Então é importante que haja uma responsabilidade. O perfil do verdadeiro adorador de Deus, do verdadeiro servo, ele tem que ser responsável no que a palavra de Deus diz. Eliezer, como eu falei da outra vez, Eliezer aceitou o desafio. Mas a gente não vai aceitando um desafio e já parte para a briga, não. Ele examinou as alternativas, como ele poderia fazer, como ele poderia realizar aquele trabalho. E ele prometeu seguir as instruções. Pois é, eu estou num propósito com Deus. Um ano inteiro aí eu prometi a Deus que eu iria esperar, que eu iria aguardar, esperar que Ele determinasse o tempo e a hora, apesar dos riscos, apesar dos problemas. Então estou aqui também, no mesmo sentido. Eu preciso, e todos nós precisamos, como Eliezer fez, submeter-se aos planos de Deus. Talvez Deus queira que a gente siga adiante e descubra por si só qual é o caminho verdadeiro. Eu não acredito, como eu disse no início, que Deus ele vai causar mal a alguém para que esse alguém se arrependa e reconheça que Ele é Deus. Mas as nossas escolhas, boas ou más, mostram que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Se nós escolhemos um caminho errado,
Nós podemos tropeçar e cair. E foi Deus que fez isso? Não, foi escolha nossa. Como eu disse outro dia, o diabo ele já foi lançado dos céus, amarrado, lançado nas profundezas, de onde ele não pode sair e fazer nada. Mas a maldade que está solta por esse mundo, o coração do homem que é enganoso, leva o homem a cometer erros. Então precisamos pensar bem. Errei, tropecei, nós temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus. E então tudo começa a caminhar conforme a vontade do Senhor. Se nós acertamos o nosso passo, se estamos no caminho certo, não erramos, não tropeçamos, não caímos, nós glorificamos a Deus, porque muito mais do que Ele deu, Ele tem para dar ainda. Muito mais do que foi feito, Ele tem para fazer, é promessa dEle. Então alguém vem dizer que Deus, Ele comete esses planos absurdos. Se Ele é Deus, que graça que tem para Ele derrubar alguém para poder levantar e para que essa pessoa venha adorá-lo. Não acredito. E eu oro por essas pessoas que falam essas bobagens, em nome de Jesus Cristo. Então, Eliezer submeteu-se ao plano de Deus, orou, ele pediu direção. Tem gente que não acredita, mas Deus, Jesus, coisa lá do passado, 2000 anos atrás. Pois é, Ele é o mesmo no princípio, no meio e no final, é o mesmo Deus. Palavra do Senhor é o próprio Deus, nós temos que crer. Então, ele planejou a estratégia com espaço para a operação de Deus. Deixou que Deus fosse adiante, seguisse o caminho e preparasse tudo. E ele aguardou, simplesmente aguardou, observando atentamente, aceitou a resposta agradecidamente. Quando Deus mostrou a ele o que ele havia pedido, ele agradeceu. Prontamente ele se colocou diante de Deus. E muita gente nem se lembra de montes de votos que fizeram a Deus, nem consegue lembrar. Mas que promessa foi que eu fiz? Eu digo que eu fiz muitas promessas para Deus no passado. E eu lá lembro dessas promessas? Não lembro. Assim é o nosso coração. Então Deus, Ele é muito sábio quando Ele diz, não faça promessa. Ele não quer nenhuma promessa, Ele não quer que você fique prometendo nada para Ele. Não faça votos e se você fizer, cumpra. E eu digo, cumpra antes de acontecer, porque aí você demonstra a certeza de que realmente Deus está te ouvindo e que vai acontecer. Então isso agrada a Deus, ação de graças. Explicou a situação às partes interessadas. Aliás, quando ele chegou diante de Labão, ele falou de tudo que tinha que acontecer, por que precisava ser daquela forma. Então Labão ficou sabendo da situação e ofereceu a ele mais tempo para ele ficar naquele lugar, mas ele recusou-se a qualquer atraso desnecessário. Quando você estiver na obra de Deus, recuse ser interrompido, recuse ser levado para outro caminho, para não perder a sua vida, porque ali tudo que interessa é a obra de Deus. Nós não estamos aqui para agradar a ninguém, nós temos que agradar a Deus. Então quando nós agradamos a Deus, Deus mostra o coração daquele que está diante de nós, com toda certeza. E ele seguiu o plano dele até o final. Eu estou também numa oração e tenho falado aqui, numa palavra que o missionário disse, que está lá em Esdras 10:4, que ele fala na palavra ali, levanta-te pois que te pertence este negócio. E numa pregação seguinte, o missionário falou, não volte, não cancele, não deixe de cumprir, vá até o final. Como Eliezer, eu estou seguindo esse plano até o final. O negócio me pertence, eu tenho certeza, é meu e ninguém pode mexer, ninguém pode fazer diferente. O diabo não tem poder. Assim que você tem que crer, ouviu a tua palavra, recebeu uma palavra no teu coração, guarde-a, porque ela vai se cumprir na tua vida. Siga o plano de Deus até o final e a vitória será sua, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, agora nós vamos aqui falar das contas. Estamos terminando aí o mês e precisamos da ajuda, de muita ajuda ainda, patrocinador.
você está afastado, você está deixando de cumprir a sua parte. Nós temos aí as contas para o depósito dos dízimos, das ofertas. Algumas pessoas ainda não entregaram o dízimo, outras não estão depositando, muita gente está deixando de depositar o patrocinador. Quer dizer, patrocinador é uma oferta alçada, e o Senhor ordenou dízimo e oferta alçada, e Ele prometeu que abriria as janelas dos céus de forma tal que haveria bênçãos grandiosas sobre as nossas vidas, e por causa disso Ele repreenderia o devorador. O devorador está na tua vida financeira, saúde, na família, em todas as partes. Você quer continuar com os problemas? Questão é sua, você só pagará por isso. Mas se você quer continuar na fidelidade com Deus, Deus não precisa de dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele quer que você seja fiel naquilo que Ele ordenou você fazer, porque a casa de Deus, a obra, precisa das finanças cumpridas para seguirmos adiante pregando o Evangelho. Então você tem aí no Bradesco 3378, conta corrente 51238, dígito 9, você deposita aí os dízimos e as ofertas. Na conta corrente 29315, dígito 6, você deposita o seu patrocinador. Tem também a agência do Itaú 0406, conta corrente 42717, dígito 9, dízimos e ofertas. Na mesma conta você faz um segundo depósito e coloca ali o valor do seu patrocínio. E eu peço para você, multiplique esse patrocínio nesse mês. Quer dizer, é uma oferta alçada, está dentro da promessa de Deus, Deus será fiel contigo também, e você terá grandes surpresas em nome de Jesus. Tem a Caixa Econômica, você faz um depósito para a agência 0221, operação 003, conta corrente 772627, dígito 5, dízimos e ofertas. Ah, mas eu quero fazer uma doação especial para o Show da Fé. Ali na Caixa Econômica Federal ou na lotérica, você faz para o convênio 30912065. Tem o Banco Santander, a agência 37950, conta corrente 130000, aliás, 215, aí é patrocinador. A conta 1300239224, dízimos e ofertas. Glórias a Deus. Então está aí, meus irmãos, a palavra terminada aqui, essa pesquisazinha. Isso aqui é um trabalho que já foi feito em 2013. 2013 eu fiz um pequeno estudo a respeito disso e agora estou falando dela. Veja como Deus prepara as coisas, né? É assim, nós temos que seguir o plano dele em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, aqui está o trabalho desse final de semana passado ao teu povo, e eu espero, como eu clamei, Espírito Santo de Deus, chega ao coração desse povo, manifesta-te com o teu poder e a tua glória, porque, Senhor, nós precisamos ter compreensão de que o Senhor é Deus, Deus de amor, Deus de bondade, Deus glorioso. O Senhor não falha nas suas palavras, nós é que falhamos, fazendo promessas vãs que não agradam a Ti, e então encontramos caminhos tortos, caminhos difíceis de seguir, mas os Teus caminhos são verdadeiros. Quando o Senhor fala e nós obedecemos, nós encontramos a vitória, e o Senhor já nos declarou vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, eu levanto a minha voz, este final de ano, aqui, Senhor, eu venho orando já nesse sentido, para repreender, para amaldiçoar, para desfazer essa obra de Satanás, esse espírito da Covid, esse espírito de doenças, de enfermidades, espírito da morte. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Muita gente boa foi levada, muita gente que ainda precisava conhecer Jesus Cristo foi levada. Oh Senhor, meu Pai, abençoa o teu povo, porque em teu nome, Jesus, na autoridade que o Senhor me deu como sacerdote dentro dessa casa, eu digo: Satanás, bata em retirada desse país, bata em retirada desta terra, desse planeta. Esse planeta pertence a Deus. O povo que aqui está é feito à imagem e semelhança de Deus, e você não pode, não vai induzir aquele que conhece a verdade, abrirá os olhos e será levantado para a glória do Deus Todo-Poderoso. Eu digo: todo mal, toda doença, problema cardíaco, problema no sangue, seja o diabetes,
diabetes, seja anemia, seja câncer, eu repreendo, eu amaldiçoo em nome de Jesus Cristo. Você que está me ouvindo aí e está com dúvidas no teu coração, coloque essas dúvidas de lado e dê um voto de confiança para Deus e você verá a mudança que irá acontecer. Aquela mocinha, 13 anos de idade, Senhor Jesus Cristo, ali envolvida no homossexualismo e não querendo acreditar que Tu és Deus, Senhor, entra no coraçãozinho dela, mostra que Tu és Deus, tem misericórdia dela, Pai, não a tenha como culpada, porque ela não tem o entendimento, ela não tem a sabedoria, mas abra o coração dela, Senhor. Nós estamos clamando por ela, pela mãe dela e por tantos outros que estão aí nesse mundo, Pai, em nome de Jesus. Nessas festas que deveriam estar lembrando de Jesus, estão praticando exatamente o contrário, a vida na presença do diabo. Oh, Senhor, está repreendido, está amaldiçoado em o nome de Jesus todo mal. Nós derrubamos essa praga do inferno, quebramos as forças de Satanás em o nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu abençoo todo o povo que mora ao redor desta igreja, abençoo os proprietários aqui em cima, abençoo, meu Pai, o pessoal que frequenta Sete Noé, 2 pisos abaixo de nós, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, meu Pai, os nossos líderes, pastor Jaime, missionário R.R. Soares, o pastor Alexandre e todos os líderes, Senhor, da Igreja Internacional da Graça de Deus, que o Teu Espírito, Senhor, que me colocou para orar por esse ministério, alcance a vida desse povo, dê sabedoria, dê, Senhor, condição de seguirmos adiante, porque nenhum mal vai impedir dessa obra seguir, porque essa obra é de Deus e ela está abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja abençoado você também, meu irmão, em nome de Jesus, nesse domingo. Não coma demais, né? Comer bem não é comer demais, não é encher demais o estômago e depois passar mal e quem sabe até ter um problema bastante sério. Lembre-se disso, comidas gordurosas, bebidas, fique longe disso em nome de Jesus Cristo. Tá? Sirva ao Senhor como Eliezer, dobre o teu joelho, agradeça, bendito seja o Senhor Deus do meu Senhor. Né? Então, creia nele, ele estará contigo em nome de Jesus. Fique aí com a canção que você vai ouvir e louve mais ainda ao Senhor em nome de Jesus. Estamos diante da Tua presença, Senhor. Queremos Te adorar, queremos Te exaltar. É só diante da Tua glória, Senhor. Diante da Tua glória, me fizeste chegar a um ambiente igual ao céu, onde estou a tremer. Eu me realizo ao olhar para Ti, maravilhoso
suas mãos levantadas. Aleluia. 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 Só tu és digno de honra e glória. Só tu és santo, santo Deus. O teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior, e tudo que há em mim, dentro de mim, completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Obrigado, Jesus. Oh, glória a Deus.